Imagine a responsabilidade de suceder um líder como Moisés, aquele que libertou Israel do Egito e viu milagres incríveis. Essa foi a missão de Josué, um homem de coragem, mas também de dúvidas. Porém, sua fé em Deus o sustentava. A história de Josué é sobre a travessia de desafios impossíveis, como enfrentar cidades fortificadas e comandar exércitos com estratégias divinas, sempre confiando em Deus para liderar o povo de Israel rumo à Terra Prometida. Neste vídeo, você vai descobrir como Josué, com fé inabalável, venceu batalhas épicas e conquistou seu lugar na história. Josué começou sua história como servo fiel de Moisés, sempre ao seu lado, aprendendo a servir e obedecer a Deus. Ele viu de perto os milagres no deserto e a travessia do Mar Vermelho, fortalecendo sua fé. Após a morte de Moisés, o Senhor falou diretamente com Josué, escolhendo-o como o novo líder de Israel. Ele não era apenas um guerreiro, mas um homem que confiava plenamente no chamado de Deus, mesmo quando suas próprias dúvidas surgiam. Sua missão? Levar o povo de Israel à Terra Prometida. Logo no início de sua liderança, Josué enfrentou um grande desafio: atravessar o rio Jordão, que estava cheio e transbordando. Mas Deus deu uma ordem clara. Josué instruiu os sacerdotes a carregarem a Arca da Aliança e caminharem até a beira do rio. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, as águas pararam de fluir, e o povo atravessou o rio em terra seca. Esse milagre fortaleceu a confiança do povo em Josué e mostrou que Deus estava ao seu lado. Jericó, a primeira grande cidade a ser conquistada, era uma fortaleza com muralhas impenetráveis. Como atacar uma cidade como essa? Deus deu a Josué uma estratégia que parecia absurda. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio, e no 7º dia marchar 7 vezes, tocando trombetas. Quando o som das trombetas ecoou, o povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram. O impossível aconteceu, porque Josué obedeceu fielmente à ordem de Deus. Após a vitória em Jericó, Josué liderou o exército para conquistar a pequena cidade de Ai. Confiante, ele enviou apenas uma parte do exército, mas os israelitas sentiram medo diante do exército daquela cidade e fugiram. Josué, abalado, foi buscar a resposta em Deus, que em seguida revelou que o pecado no acampamento havia trazido a derrota. Um homem, Acã, havia desobedecido, tomando itens que deveriam ser destruídos. Após purificar o povo e lidar com o pecado, Josué levou Israel à vitória sobre Ai, dessa vez com todo o exército derrotando e tomando a cidade. Após as vitórias de Josué sobre Jericó e Ai, a fama de Israel se espalhou por toda a região. 5 reis amorreus, temendo o poder crescente de Israel, formaram uma coalizão e marcharam contra Gibeão, uma cidade que havia feito aliança com os israelitas. Ao saber do ataque, os habitantes de Gibeão enviaram um pedido desesperado de ajuda a Josué, que prontamente mobilizou seu exército para defendê-los. Marchando durante a noite, Josué e seu exército surpreenderam os inimigos ao amanhecer. Enquanto a batalha prosseguia, Israel prevalecia, mas o tempo estava se esgotando. O sol começava a se pôr, e Josué sabia que se a noite chegasse, seus inimigos poderiam escapar. Então, em um ato de fé extraordinária, Josué clamou ao Senhor e fez um pedido ousado: que o sol parasse no céu e a lua ficasse imóvel. E para a surpresa de todos, o sol parou e brilhou sobre o campo de batalha, estendendo o dia até que Israel tivesse derrotado completamente seus inimigos. Essa vitória foi um dos momentos mais marcantes da história de Josué, mostrando a fidelidade de Deus e sua resposta aos atos de fé. A Batalha de Gibeão não apenas fortaleceu a liderança de Josué, mas também deixou claro para toda a terra que o Senhor lutava pelo seu povo. A ordem para que o sol parasse no céu foi um milagre que ficou gravado na memória de Israel e foi contado por gerações. Após anos de batalhas, a Terra Prometida finalmente foi conquistada. Josué, com a missão cumprida, dividiu a terra entre as tribos de Israel. Em sua velhice, ele reuniu o povo e os lembrou de permanecerem fiéis a Deus. Suas últimas palavras ficaram marcadas: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué morreu sabendo que havia cumprido seu chamado, deixando um legado de fé, coragem e liderança para as futuras gerações. A história de Josué e a Batalha de Gibeão nos mostra que a fé verdadeira pode mover o impossível. Josué não apenas acreditou em Deus, mas agiu com ousadia, pedindo o que parecia impensável, que o sol parasse no céu, e Deus respondeu. Esse milagre nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos imaginar. Assim como Josué,
Podemos enfrentar batalhas difíceis em nossas vidas, sentir que o tempo está acabando, que as chances de vitória são poucas. Mas com fé e coragem, podemos pedir a intervenção divina, crer que Deus ainda faz milagres e que Ele luta ao nosso lado. Lembre-se, as maiores conquistas não são baseadas apenas em nossa força, mas na nossa confiança no Senhor. Se você acredita e age com fé, o impossível pode acontecer. Que possamos aprender com Josué a viver com coragem, obediência e uma fé que transforma o mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir até aqui. Vamos semear a palavra de Deus juntos. Deus abençoe.